Idalina Rocheta Rodrigues, docente licenciada em Administração Escolar e autora do livro Doutrinas Pedagógicas e Instituições Educativas em Portugal na Idade Moderna. O ensaio histórico tem como objetivo principal apreciar a evolução das ideias e ideais educativos concretizados ao longo da Idade Moderna em Portugal e ainda dar valor e interesse à educação dos privilegiados e conhecer a tentativa de aplicação à escola das teorias da pedagogia moderna. Tudo foi fluindo com características transversais, com a finalidade de propiciar uma mais ampla visibilidade da educação em Portugal, na Idade Moderna, no espaço temporal balizado pelos séculos XV e XVIII. Sublinhe-se o valor e a perenidade dos ideais antropocêntricos da Idade Clássica, componente privilegiada do complexo cultural do Renascimento, e cite-se da antiga Sofocleana: há muitas coisas espantosas, nenhuma é mais espantosa que o homem. Os tempos modernos foram uma idade pedagógica. A pedagogia moderna nasceu não tanto com o objetivo de transmissão de conhecimentos, mas com o fim de transformar o homem e a sociedade. Primeiro período balizado entre o início do século XVII e 1670 aproximadamente. As ideias e ideais educativos encontram-se expandidos em 3 tipos de escritos: manuais práticos, destinados a fornecer ao público conselhos provenientes da experiência e receitas com frutos comprovadamente proveitosos; obras de professores de escolas e colégios; pedagogos que tentam explicar os métodos, por exemplo, nas advertências dos seus manuais escolares ou nos planos de estudo e instituições pedagógicas. Admirar os grandes homens da antiguidade pagã e cristã, os chefes, os heróis e os mártires. Admirá-los para viver acima de si próprio e esforçar-se por os imitar. Todo o decurso dos estudos se encontrava ordenado à formação do orador, exercitado pelos temas da imitação, pela composição e pela declamação. A criança alcançaria um dia o domínio do discurso. Um desejo de dominação inspirava esta pedagogia. Relativamente ao período que decorreu entre 1670 a 1700, importa mencionar esta nova atitude pedagógica. O fim dos estudos não era a aquisição de conhecimentos, mas a formação do discernimento e da vontade. Foi valorizado o pensamento pedagógico de que a criança precisa instruir-se sobre as verdades evidentes, isto é, sobre as ideias dos números e da extensão. Nada se revelava mais formativo que as matemáticas, como única disciplina que obrigava a criança a um esforço de atenção. A pedagogia do saber viver conheceu uma modificação, pelo menos tão profunda quanto a dos estudos. Por exemplo, os novos teóricos, diferentemente dos antigos, não trataram a civilidade como uma arte política de que dependeria a ordem da cidade. Fizeram dela um capítulo da moral. Terceiro período, de 1700 a 1760, aproximadamente. As ideias e os ideais educativos desta época exprimiram-se de melhor grado num novo género de escrita, o Tratado de Educação, cujo objetivo se revelou mais ambicioso do que o do Tratado de Estudos. Tratou-se, com efeito, da formação total e não apenas da formação do espírito. Nenhuma época compreendeu tão bem a delicadeza nem a louvou melhor.
Se a teoria da educação cívica, familiar ao pensamento dos humanistas, desapareceu por completo, vê-se reaparecer a ideia, advinda da antiguidade, segundo a qual a intervenção do Estado era necessária à perfeição da educação. Quarto período, 1760 a aproximadamente 1789. A verdadeira educação é a arte de fornecer ao Estado cidadãos virtuosos e cristãos. A arte de fazer conhecer, experimentar e praticar, desde a infância, os deveres essenciais a que o homem está naturalmente sujeito. A ideia de educação nacional emerge com o seguinte significado: existência de um plano de educação para a formação de cidadãos através da instrução cívica, da criação de escolas e, sobretudo, da uniformização de métodos e programas. E para terminar, cito um pensamento de Alberto Einstein. Tenha em mente que tudo o que aprendeu na escola é trabalho de muitas gerações. Receba essa herança, honre-a, acrescente-a e um dia, fielmente, deposite-a nas mãos dos seus filhos. Muito obrigada.